Rosa está aos prantos e liga para o Vicente e diz que quer saber como que ele está. O Vicente, que está muito chateado, diz que agradece muito por ela ter lembrado dele e ter lhe ligado. E em seguida a Rosa diz ao Vicente que quer ver ele. O Vicente fica calado e em seguida a Rosa pergunta novamente se pode ir até o apartamento dele. O Vicente pergunta se ela realmente quer ir na casa dele. A Rosa confirma que sim e diz que só basta ele falar que sim, que ela vai naquele mesmo instante aonde ele está. O Vicente, por sua vez, diz que não é melhor ela ir. A Rosa dá uma choramingada e o Vicente fala que isso é sério e é melhor deixar as coisas como estão. E pergunta se ela não concorda com isso. A Rosa gagueja em falar e o Vicente agradece pela ligação dela e desliga na cara. A Rosa fica angustiada e o Vicente do nada mete um grito pra cima e comemora chamando a Rosa de meu amor. Logo em seguida, o Miguel vem chegando com o Omar e a Rosa passa nesse momento e o Miguel apresenta ela a ele e diz a Rosa que esse é o amigo que ele tinha falado que vai passar uns tempos ali na casa dele. O Omar cumprimenta ela e a Rosa angustiada responde que é ótimo conhecer ele e recebê-lo ele na casa dela e depois ela sai chorando. O Omar fica curioso e pergunta o que deve ter acontecido com a Rosa. O Miguel responde que acredita que a Rosa continua com problemas sentimentais. Mas o Omar pergunta se ela está bem. O Miguel desconversa e pergunta a ele se ele quer acompanhar ele até a delegacia porque ele vai ver a Branca e que assim ele pode conhecer ela. A Cecília, em choque, pede a Malu perdão, por favor. A Malu diz que ela não tem mais nada para dizer, porque nem sequer ela agiu mal, e afinal de contas ela é mãe. E como que ela iria defender ela, porque ela já estava na casa deles de favor e só por caridade. Já Estefânia era a filha dela e mesmo assim ela esperava outra atitude dela, mas que ela entende a maneira em que ela se comportou, mas que depois de tudo aquilo ela preferiu não ter que voltar a ver ela, a Cecília, nunca mais. E deixa a Cecília totalmente acabada. E depois a Cecília pede para ela não falar assim. A Malu pergunta o que ela queria que ela dissesse. Ou ela pensou que é porque viu ela no jornal e achou que por ela ser uma grande artista, ela, a Cecília, iria vir ali do nada e seria recebida com um grande sorriso de orelha a orelha? A Cecília diz que não, mas a Malu não se cala e diz que então ela veio ali pedir um autógrafo, então que pegue logo seu papel e uma caneta. E depois ela olha fixamente para Cecília e diz que ela agora não é mais uma coitada. E que agora ela é uma artista e o nome dela e suas fotos aparecem direto nos jornais e que provavelmente um dia vai chegar a ser muito famosa. E pede para que ela diga isso tudo ao marido dela, o juiz Velarde, e que diga que ela hoje não precisa mais roubar pote de leites para levar para as crianças. E diga que ela não vai voltar para a casa deles para quebrar os cristais. E diga para ele que agora ela é gente. Ela é alguém que vai chegar alto por ela mesma e pelo seu próprio esforço. Aquela Malu órfã, indigente, ordinária, a menina em que ele mesmo maltratou e insultou quantas vezes quis, vai chegar alto por ela mesma. A Cecília diz que ela guarda tanto rancor e que não vai poder chegar a perdoar eles. A Malu pergunta para que eles querem o perdão dela e por que isso agora interessa tanto a eles. A Cecília diz que se ela soubesse, mas a Malu interrompe mais uma vez e não deixa que a Cecília, enfim, revele que é a mãe dela. Então a Malu diz que só quer saber de onde foi que ela tirou essa ideia de vir até ali procurar ela, porque na verdade ela ainda não entendeu nada. A Cecília diz que pensou que ela ficaria feliz em ver ela. A Malu diz que ela mesmo não e sorri. A Cecília continua e diz que tem muitas coisas para dizer a ela. A Malu diz que deve ser um monte de coisas que nada interessa a ela. E é melhor ela ir logo embora e deixar ela ensaiar em paz. A Cecília fica muito abalada e a Malu pergunta se ela quer que ela peça por favor. A Cecília só balança a cabeça e diz que não. Então as duas começam a chorar e a Cecília vai embora.
Já a Malu fica em lágrimas e nós todos sabemos que na verdade a Malu não quer ser grossa assim com a Cecília, mas que ela estava entalada com todos aqueles acontecimentos injustos que ela já vinha passando há muito tempo. E ao sair do teatro, o amador usado pelo Satanás já interroga a Cecília e pergunta se ela já contou tudo. A Cecília, confusa, pergunta o quê? O amador diz que se ela já contou que é a mãe da Malu. A Cecília fica sem entender como ele sabe disso. O amador diz que já sabe de tudo sim. A Cecília diz que ainda não contou porque não teve coragem e que foi horrível a atitude que a Malu teve com ela. E já se deu de conta que elas duas estão separadas por um abismo muito grande. O amador, com instinto mau, toca em suas mãos e diz que a Malu está assim sem saber de toda a verdade e que ela não sabe que foi justamente ela, a mulher, em que ela abandonou quando ela ainda era recém-nascido. E alerta e diz que é melhor ela nunca dizer a Malu que ela é a mãe dela, porque a Malu vai odiar ela ainda mais. A Cecília sai ainda mais abalada, já o amador fica sorrindo e feliz com toda essa situação. A Cecília, muito mal e abalada por tudo o que aconteceu na conversa que teve com a Malu no dia anterior, ela fica se lembrando de tudo que o amador falou para ela. É aí onde ela diz que não se importa o que vai acontecer e que tem que dizer toda a verdade a Malu. E mesmo que ela despreze ela, dessa vez ela vai contar toda a verdade e que vai dizer sim que é a mãe dela e que seja o que Deus quiser. Então o sinal abre e a Cecília vai ao encontro novamente da Malu e decidida a falar toda a verdade. Mas claramente a Cecília não está bem e nem ao menos consegue prestar atenção na estrada. Em algum momento ela quase bate em um pedestre e, correndo muito, ela acaba sofrendo um acidente. E imediato o Patrício, que está conversando com a Estefânia, recebe uma ligação que a esposa dele sofreu um acidente e que está muito mal no hospital. A Estefânia, dando uma de preocupada, pergunta o que aconteceu. O Patrício diz que a Cecília sofreu um acidente e que está em um hospital da Cruz Vermelha. A Estefânia diz que vai com ele até lá, então eles seguem até o hospital. Ao chegar no hospital muito desesperado, o Patrício diz que trouxeram a esposa dele para aquele hospital depois de um acidente e diz o nome dela. A enfermeira dá uma conferida e vê que realmente a Cecília está lá e que informaram a ela que ela tem um plano de saúde muito abrangente e que se ele quiser transferir a esposa dele para uma clínica particular, ela aconselha que antes ele deixe ela ser atendida ali e depois ele pode levar ela. A Estefânia envenena mais ainda e diz que se foi como ele pensou e a Cecília foi procurar a Malu, então ela afirma que a Cecília vai perder a vida por causa da Malu. E para piorar tudo, a Estefânia que diz que a enfermeira disse que a mãe dela está muito mal. E se ela morrer e ele não estiver lá com ela? O Patrício diz que isso não. E deixa ainda mais o Patrício desesperado.